Boa noite, colegas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, instituído no calendário oficial desta Casa de Leis. Convido para assumir os seus lugares, aqui reservados nessa mesa, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o senhor Cícero Pitombo. E também o presidente da Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Aristeu Peçanha. Que representa naturalmente essas entidades nesse ato. Compõe ainda a mesa e convido para que junte-se a nós Milton Tiago, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Roberto Salles, reitor da UF. Antônio Werneck, presidente do Instituto Vital Brasil. E João Bosco Barros, diretor da Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública. Dando prosseguimento à solenidade, solicito que fiquemos de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Bendigo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória
seguindo aqui os nossos trabalhos, nessa noite tão espetacular, tão cheia de significado para a nossa categoria, para a nossa profissão. Eu quero fugir aqui um pouquinho da formalidade, porque se tem algo que a gente tenha cultivado ao longo desses anos, é um rol de amigos amplo e também amizades que a gente conseguiu, ao longo desse tempo, dar a elas um caráter de proximidade, de convívio, de fraternidade, que faz com que essas relações se tornem naturalmente agradáveis momentos de convívio. E não seria o fato de estar aqui investido na função de deputado e presidindo essa sessão que me faria mudar de estilo e conduzir essa nossa solenidade, embora com caráter engalanado aqui dessa noite, mas com outro tempero que não fosse esse da convivência muito feliz entre todos nós que tivemos a sorte de, em algum momento da nossa vida, ter esse chamamento, ter essa convocação, quando a nossa vocação de fato bate mais forte. Eu costumo dizer que o dia do médico veterinário, para mim, Pitombo, já é comemorado, eu acho que desde que eu tinha uns 10 anos de idade e tinha decidido que eu seria médico veterinário. Porque já naquela época, quando vinha a comemoração do dia 9 de setembro, de alguma maneira, Roberto, eu me sentia incluído no rol daqueles que comemoravam o dia do veterinário. Então, acho que tudo isso construiu em mim uma admiração e uma visão, embora hoje deslocada na data no calendário, mas o dia 12 de setembro, nesse ano, ele, para nós, tem o sabor do dia 9. E assim sendo, eu não poderia deixar de registrar nessa noite que, como o primeiro médico veterinário a ocupar aqui uma cadeira de deputado estadual, não poderia perder a oportunidade, evidentemente, de consagrar no calendário da casa uma data que não existia nos seus registros, nos seus anais, que é a comemoração do Dia do Médico Veterinário. Então, essa possibilidade de fixar essa data como uma data representativa para a sociedade fluminense, da importância dessa profissão em todos os quadrantes onde ela atua, em todas as suas especialidades, em todas as entidades e instituições onde a medicina veterinária se faz presente, para nós foi de grande orgulho poder instituir essa data. E eu estou investido no mandato de deputado estadual, mas estava licenciado há alguns dias em função, talvez nem todos os colegas tenham conhecimento, mas eu estou disputando também a prefeitura da minha cidade natal, que é Macaé. Em função da disputa eleitoral, eu me licenciei da casa, mas por questão de coerência, tendo eu instituído aqui junto à Alerj a comemoração do Dia do Médico Veterinário, interrompi a minha licença, deixei a campanha lá em Macaé acontecendo e vim aqui nessa noite, porque eu não poderia deixar de pessoalmente prestar essa homenagem e traduzir a vontade de 70 deputados e do presidente da casa, Paulo Melo, que deliberaram por unanimidade criar uma data oficial aqui de homenagem à nossa categoria. Então, vim aqui com uma satisfação imensa de poder reencontrar amigos, reencontrar meus mestres, colegas de trabalho, gente que me inspirou e me inspira a vida toda. As instituições que estão aqui presentes e que já foram nominadas, e outras que estão representadas nessas que aqui estão citadas, eu quero também render a minha homenagem e dizer da importância que
nós viemos adquirindo ao longo desse tempo, mas eu também tenho visto e tenho percebido o crescimento exponencial da presença feminina na medicina veterinária. Isso já era visível nos anos 80, quando eu concluí o meu curso, mas hoje se tornou cada vez mais uma realidade, como, aliás, a presença da mulher no Brasil, em todas as atividades, se tornou cada vez mais contundente. Então, queria aqui, homenageando a nossa colega e integrante da Pesagro Rio, Leda Kimura, em nome da Leda e em nome da minha mulher Cláudia, que está aqui no plenário, eu quero homenagear todas as mulheres, ou médicas veterinárias, ou aquelas que nos acompanham, são nossas companheiras, enfim, são as mulheres, nossas mães, nossas irmãs, enfim, familiares que estão aqui nos homenageando. Então, eu queria pedir uma salva de palmas aqui para a porção feminina da nossa profissão. E quero, naturalmente, no espaço da ação parlamentar, colocar cada vez mais, destacar cada vez mais o significado e a relevância da atuação do médico veterinário, seja nas instituições do Estado, como é o caso da Secretaria de Estado de Agricultura e suas vinculadas, Emater, Pesagro, seus demais serviços, seja no conjunto das instituições do governo federal, dos municípios, representado na vigilância sanitária, na ação tão útil, importante e, eu diria, decisiva do profissional no âmbito dos governos. Mas também, ao promovermos ao longo desses anos, como deputado e como secretário de Agricultura e Pecuária, a desoneração da cadeia produtiva do Estado do Rio, notadamente no setor de laticínios, onde, além de isentar toda a cadeia de produção animal, nós fizemos isso de maneira muito enfática na produção leiteira, para comprovar que o Rio de Janeiro podia, não obstante não ostentar grandes áreas físicas, o Rio tem como estado apenas 0,5% do território brasileiro. Isso, para quem está aqui nesse plenário, não é novidade, mas a maior parte das pessoas que nos acompanham pela TV Alerj não tem essa informação. O Rio, com 0,5% do território nacional, não pode pretender ser um grande produtor de grãos, ou estar atuando em pecuária extensiva, ou de alguma maneira querer enfrentar os demais estados nesses aspectos. Mas o Estado do Rio de Janeiro definiu algumas áreas de excelência possíveis. Eu costumo dizer que se o Centro-Oeste brasileiro é o hardware da pecuária do Brasil, certamente o software está no Rio de Janeiro, com sua capacidade de produção de conhecimento, de pesquisa nas universidades, nas instituições do Estado, do governo federal. E é essa a nossa grande vocação. O Rio, cada vez mais na posição de produtor de conteúdo, o Rio que se destaca pela qualidade. E algumas ações empreendidas no âmbito do governo estadual vieram exatamente nessa linha. Ao promovermos a retomada da cadeia produtiva do leite, atraindo novamente, Milton, para o estado do Rio, cerca de 50 novas empresas de laticínios. Werneck, desde o porte de um pequeno laticínio até a Nestlé, que está de volta ao estado do Rio com uma grande planta no município de Três Rios, ou a BR Foods, que vai inaugurar no ano que vem uma planta importante em Barra do Piraí, sem contar as demais marcas. Tudo isso é um esforço para comprovar que o Rio de Janeiro, quando aplica recursos numa atividade vocacional, uma atividade que permite o uso das pequenas propriedades e que também traz a universidade para participar desse esforço, as universidades públicas e privadas participam do Rio Leite, do Rio Genética, participam das atividades voltadas à promoção do desenvolvimento dessa cadeia, assim como o Conselho e as demais instituições. Isso comprovou que
nós éramos capazes de fazer um Estado com essa característica. Então, eu fico muito feliz, como deputado, como médico veterinário, como ex-secretário estadual, de poder comprovar que a participação do profissional médico veterinário nos nossos programas de reprodução, nos nossos programas sanitários, nos nossos programas dos diversos setores que nós promovemos, veio demonstrar que o Estado do Rio tem, sim, um espaço para o seu desenvolvimento. Sem contar as inúmeras atividades desenvolvidas no nosso Estado, na área da clínica de pequenos animais, o formidável desenvolvimento do setor de PET no Estado do Rio, tudo isso vindo a confirmar o significado e a importância da nossa profissão. Então, eu quero aqui, seguindo na nossa solenidade, agradecer imensamente a presença dos colegas nessa noite e, iniciando agora o segmento das homenagens da nossa sessão solene, eu quero iniciar pela homenagem de honra ao mérito veterinário, iniciativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio, aos nossos queridos colegas do Estado, que foram destaque neste ano de 2012. Para iniciar as homenagens, eu convido o querido amigo e presidente do Conselho, Cícero Piton. Piton, tá bom. Boa noite a todos. Dr. Cristino Áureo, deputado estadual, amigo, companheiro, médico veterinário. Em nome do Conselho Veterinário, agradeço a sua presença aqui. Eu sei que está no momento de trabalho, de campanha, e, enfim. Agradecemos mais uma vez, essa casa por abrigar a classe médica veterinária. Esse ano nós estamos fazendo um modelo diferente em relação às homenagens do Conselho. Nós estamos numa parceria com a Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio, doutor Aristeu, em nome do qual saúdo também a mesa, doutor Roberto Bosco, amigo do meu pai. Fico muito feliz da sua presença aqui. Sinto que o meu pai está representado aqui hoje com a sua presença. Doutor Milton, doutor Werneck, senhoras e senhores. O Conselho de Veterinária, de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, há anos, ele instituiu o Prêmio Honra ao Mérito Médico Veterinário. Esse ano, nós fizemos um modelo diferente em relação à homenagem e nós também incluímos tanto a Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, quanto a Sociedade de Medicina Veterinária do Estado do Rio, para escolher os 3 homenageados. Então, esse ano, esses 3 nomes são fruto tanto do Conselho, quanto da Academia e quanto da Sociedade. Isso é um objetivo da nossa gestão do Conselho, em aproximar realmente as entidades. Já estava conversando com o professor Milton, agora tem um compromisso com a Academia Brasileira, nós estaremos cada vez mais próximos, e juntos com o objetivo de valorizar o profissional. Nós estamos na campanha, lançamos recentemente, em maio, a campanha do Valor Veterinário. Então, o objetivo realmente é a valorização profissional, a valorização desse importante profissional. E eu fico muito orgulhoso de observar uma casa cheia, Aristeu? A casa está cheia. Isso demonstra que nós estamos retomando o orgulho pela nossa profissão. Parabenizo também os novos acadêmicos, em nome do Dr. André Viana Martins, meu colega de turma, que já está até imortal, já tem um colega de turma imortal, então, em nome deles, eu saúdo os novos acadêmicos. Eu vou passar as homenagens, para a gente não perder muito tempo. Primeiro homenageado do Conselho esse ano é o doutor José Freire de Faria. Por favor, José. Doutor Faria.
Nascido em Vila de Buriti, Maranhão, formado em Medicina Veterinária pela Escola Nacional de Veterinária da Universidade Rural em 1950. Realizou vários cursos de pós-graduação, pertence a várias associações de profissionais, destacando-se a Somverge, a querida Somverge, Sociedade Brasileira de Patologia, e membro titular da Academia Brasileira de Medicina Veterinária e Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro. Recebeu vários títulos honoríficos, dentre eles presidente da Comissão Técnica Regional de Sanidade Animal e presidente do Ofício Internacional de Epizootia para as Américas. Funcionário do Ministério da Agricultura, foi de servente a diretor-geral e chefe da Estação Experimental de Reprodução e Inseminação Artificial de Santa Mônica. Professor da Escola Nacional de Veterinária como assistente e, posteriormente, como professor adjunto. Convido a doutora Phyllis para fazer a entrega da homenagem. O próximo homenageado, meu mestre, doutor Newton da Cruz Rocha. Doutor Newton, natural do Rio de Janeiro, formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense em 1966, especialista em Química Bromatológica e Análise de Alimentos em 67, mestre em Bioquímica, mestre em Reprodução Animal e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Rural. Professor da Faculdade Veterinária Plínio Leite durante 10 anos, diretor da Faculdade de Teresópolis durante 5 anos, e foi professor também da Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador e diretor técnico da Pesagro Rio, chefe da Estação Experimental de Seropédica, e cofundador do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Eu convido o Dr. Alcides Piscinati para fazer a entrega merecida ao Dr. Newton. Bom, e finalizando as homenagens do Conselho esse ano, o próximo homenageado é o querido amigo Aristeu Peçanha Gonçalves, quem convido a comparecer. Doutor Aristeu, nascido em Campos dos Goytacazes, formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense em 68, pós-graduado em Clínica Cirúrgica em 77, professor de Clínica Médica e Ética Profissional durante 30 anos. Foi chefe do Departamento de Patologia Clínica, membro de bancas examinadoras em várias universidades, palestrante em congressos nacionais e internacionais. Presidente da Associação Brasileira de Clínica Veterinária para Pequenos Animais em 1982, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária na gestão de 1984, presidente da Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio, gestão 2006 a 2009 e 2009 a 2012. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública, gestão 2012 e 2015. Representante da Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro nos 250 anos comemorativos da profissão no mundo. E o atual diretor do Hospital Veterinário Ipiranga. Bom, eu convido seu filho, médico veterinário, meu amigo também Gustavo Almeida Gonçalves, para fazer a entrega, juntamente comigo. Eu vou entregar também.
Bom, assim o Conselho encerra as suas homenagens. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Ano que vem estaremos aqui de volta, com certeza, Cristino. Agradeço mais uma vez a acolhida e devolvo a palavra a você. Obrigado, gente. Muito obrigado, prezadíssimo Pitombo, presidente do nosso Conselho. E, neste momento, nós faremos a homenagem da Academia de Medicina Veterinária do Estado do Rio aos seus membros. Com a palavra, o nosso presidente da Academia, nosso querido professor Aristeu Peçanha. Boa noite a todos. Deputado Cristino Áureo, autoridades, confrades, confreiras, minhas senhoras, meus senhores, membros da nossa mesa, e em particular aos familiares. E somente através dele que nós estamos hoje aqui, pelo seu apoio, mostrando mais uma vez que a família é fundamental, e eu vejo à minha frente uma família só. E é com orgulho imenso que eu falo isso, porque sei do desgaste, das dificuldades, mas nós, com certeza, hoje vamos esquecer tudo e só vamos contar as nossas vitórias. Orgulhosamente, estamos sendo recepcionados aqui na LERJ, na pessoa do deputado Cristino Áureo. Posso afirmar, médico veterinário, e dizer que este cenáculo, que representa a lei e a ética, foi escolhido pelo seu significado para a nossa pátria. Se nós começarmos a olhar atentamente, vamos observar a grandiosidade desse cenáculo. Pois aqui nós temos exemplos de duas lendas da história democrática desse país. Nós estamos, e é bom afirmar, no Palácio Tiradentes, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, dois exemplos da democracia brasileira. Hoje estamos aqui para enfatizarmos os ensinamentos do filósofo Confúcio, dar honras às gerações passadas. Fazemos isto com muita certeza. Trocar honras com as gerações presentes, essa geração que nós estamos vendo aqui. E, acima de tudo, aguardar pelas ações do bem e as honras das gerações futuras. Então, é uma afirmativa de quem passou por séculos e viu toda essa afirmativa, e nós hoje estamos aqui para dizer extremamente assertiva do que ele falou, que sem contarmos com o nosso passado, que aqui eu não vou dizer que está o nosso passado começou lá no início do século passado, em 1910, nós temos vários companheiros aqui que viram essa profissão nascer, viram ela crescer, e hoje nós somos testemunhos do seu fortalecimento. Mas é uma noite em que a Academia está sendo premiada principalmente pela presença desta casa cheia, jamais visto. Eu, com meus 45 anos de profissão, teria presenciado a medicina veterinária. A casa está cheia. E essa casa cheia significa orgulho
para todos nós que estamos aqui na frente, aí ao lado, ou acompanhando essa solenidade. E é importante a gente falar um pouquinho da imortalidade do ser dessa academia. Porque é muito comum, você ficou imortal, você é imorrível. Não, eu sou um acadêmico. E ser acadêmico é ter a satisfação do pertencer a uma elite sociocultural com uma categoria de intelectuais, responsável pela memória da medicina veterinária, tendo como meta a qualidade de vida do homem e dos demais animais desse planeta. Isso significa ser acadêmico. Isso significa, a nossa responsabilidade significa o apoio que recebemos. Ser imortal. O que é um ser imortal? É aquele que é inesquecível, que jamais será esquecido pelo legado de sua vida. Exemplo para, não para a profissão, para a sociedade, para a humanidade. Isto é ser um imortal. Por que chamamos confrade e confreiras? Porque é uma terminologia que diz que é um conjunto de pessoas da mesma categoria, com o mesmo interesse, que se reúne para divulgar assunto de interesse da sociedade. Observem bem, esse grupo de confrade e confreiras tem uma definição, tem uma obrigação, e nós não vamos fugir, que estamos cientes disso. Além disso, vale a pena lembrar essas insígnias que nós estamos postando, que é o capelo, a medalha e o bótum. Rapidamente eu vou dizer que o capelo é este manto usado por pessoas em solenidades que receberam este grau de imortal. Esta medalha que nós vemos aqui emoldurada, essa insígnia é uma insígnia honorífera de condecoração a pessoas com relevância inquestionável. Isso vale lembrar que todos os acadêmicos, confrades e confreiras, não entraram aqui por outro fator a não ser pela sua qualificação. Ninguém entrou aqui por indicação, todos são selecionados. E é um orgulho incrível. Você no meio, acredito que estamos de 12 mil profissionais, nós fomos escolhidos pelos nossos méritos. Então, aos 40 profissionais dessa casa, com mais os eméritos e para toda a profissão, eu gostaria de pedir uma salva de palmas. E o bótum que nós colocamos é um distintivo também usado na lapela em caráter sempre que você estiver em uma solenidade. É um adereço social que se bota na capela e com a distinção da medicina veterinária aqui. Então nós vamos agora, que eu sei que nós temos que ser ágeis, embora tenha muita coisa para falar, e eu, se deixar, eu e o deputado ali, eu acho que eu aprendi com ele, nós falamos bastante. Mas nós vamos começar, inicialmente, prestando duas homenagens que para a gente é muito significativa. Que a academia, além de seus membros titulares, nós temos outras categorias. E essas outras categorias, sem dúvida nenhuma, é também momento para enaltecer pessoas ou profissionais de outras áreas ou das mesmas áreas que se destacaram como relevante no modo de avultar, de enobrecer a medicina veterinária. E o primeiro que eu vou chamar é um representante vai receber o título de acadêmico honorário da medicina veterinária, o professor reitor Roberto Salles, por gentileza. Roberto Souza Salles, graduado pela Faculdade de Veterinária da UF em 81, em Medicina em 90.
Ele foi monitor de iniciação de ciências de aperfeiçoamento do CNPq, especialista em medicina do trabalho e patologia, especialista em gestão universitária, vários cursos no exterior, inclusive no Canadá, mestre pela UF e doutor pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É membro do Conselho Administrativo do Instituto Vital Brasil, reitor no período 2006-2010 e reeleito de 2010 a 2014. Roberto, nosso prezado ex-aluno também, é com alegria muito grande que vai receber dos colegas esse título. O magnífico reitor recebe esse título por merecedor desta comenda pela sua significante contribuição à educação deste país, transformando a UF na maior universidade pública deste país. Salientamos que estamos bastante orgulhosos de tê-los como membro acadêmico honorário da Anverge, principalmente pela colaboração que Vossa Magnificência tem dado à sociedade e, em particular, à medicina veterinária brasileira e a toda a humanidade. Parabéns, colega. Vai receber esta placa. O colega Filhos. Muito obrigado, Roberto. Seguindo, nós vamos homenagear o médico sanitarista, presidente do Instituto Vital Brasil, Antônio Joaquim Werneck, por gentileza. Doutor Antônio Joaquim Werneck é médico sanitarista e professor. Formou-se em medicina em 77, na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, pós-graduado em saúde pública, com especialização em planejamento de saúde, mestrado em saúde pública pela Fiocruz. Subcoordenador regional da saúde, técnico de planejamento e pesquisa, diretor-geral de assistência médica, chefe de gabinete da Secretaria do Estado de Saúde, e mais recentemente, subsecretário municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Ocupou o cargo na Secretaria Nacional de Assistência e Saúde do Ministério da Saúde no período de 97 a 98. Colaborou com a organização da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde em 2004. Trabalhou também na Fundação Oswaldo Cruz. Peço desculpa porque o seu currículo é muito grande e nós estamos com o tempo meio... Então, vamos dizer, este orgulho está recebendo, sim, que é o segundo membro benemérito da nossa academia. O primeiro pede desculpa por estar acamado, que é o Valdenir Bragança, outro médico sanitarista. E nós, então, com muito orgulho, estamos, Werneck, entregando esse título de você de acadêmico emérito. E eu, na qualidade de presidente, tenho a honra de homenageá-lo pelo seu desempenho que vem realizando na presidência do Instituto Vital Brasil, essa conceituada instituição de âmbito nacional e internacional, assim como por você respeitar e representar o idealismo de seu criador, o grande Vital Brasil, que deixa para nós uma frase muito enfática: a única felicidade da vida está na consciência de ter realizado algo de útil em benefício da comunidade. Você faz isso, Werneck, você é merecedor. Vamos continuar, porque hoje é dia de mérito, hoje é dia de congraçamento, hoje é dia de homenagear personalidades. E a medicina veterinária, completando os seus 102 anos de atividade nesse país, e a nossa academia completando o 9º ano, ela tem essa responsabilidade de dar homenagem a quem merece.
Vamos convidar agora para receber o título de membro emérito. Membro emérito. Essas pessoas foram membros titulares, mas por forma e força estatutária, eles foram elevados a um novo patamar, que é de membro emérito. Aquele que deu a sua participação, vai continuar dando, que vai continuar servindo de referência. Vamos convidar aqui à frente, mais uma vez, aquele que eu vou usar aqui, senhor deputado, de uma palavra bastante... É o cara. José Freire de Faria, por gentileza. Vem aqui para receber... O seu título de emérito. Zé Freire de Faria, nós já falamos bastante. Vamos aproveitar para fazer uma cerimônia mais agrupada, também chamar aqui o colega Jomar da Cruz, da Academia do Paraná, que aqui está representando o nosso emérito também, Emanuel Constantino Codo, que por motivos de saúde não pôde comparecer. Assim como também gostaríamos de convidar aqui à frente o representante, seu filho, que também nos orgulha muito de estar aqui presente, do nosso grande companheiro Antônio Herbert Bastos. Ele também, por motivos de saúde, não pôde comparecer, mandando o nosso colega, seu filho, aqui representar, e dizer que todos três são, por demais, merecedores desse título de emérito. Em particular, ao companheiro Codo, que está lá em Goiás, é um indivíduo que tem um currículo muito vasto, que todos nós conhecemos, e o Antônio Herbert. Entre outras coisas, eu não vou citar muito o currículo, porque é muito grande também. Eu vou dizer o orgulho de ter sido seu estagiário. Diga ao Herbert que hoje de manhã eu falei com ele, que ele marcou muito a minha formação, e eu não estou fazendo favor nenhum a nossa entidade nenhum. Nós estamos dando título a quem merece. Muito obrigado. Gostaria que os companheiros entregassem uma placa para que fosse reservado em um lugar de destaque, pois representa a memória da medicina veterinária, representa o respeito da medicina veterinária por esses profissionais. Pediríamos ao companheiro Jomar que levasse um abraço a toda a Academia Paranaense e a você em particular, porque foi nos auxiliou na formação da nossa Anverge. Muito obrigado, Jomar. Muito obrigado a todos. Senhor deputado, vou pedir mais um pouquinho da sua aquiescência, porque nós hoje estamos em festa. E festa, às vezes, a gente abusa um pouquinho. Tá? Vamos, então, dando continuidade agora, chamar os recém-empossados para receber aqui a sua medalha e seu bottom, para que possamos formar um grupo. Já somos uma entidade respeitável, que possamos melhorar, que a sociedade possa ver em cada um dos novos empossados mais um representante dessa profissão, que com tanta distinção tenta prestar serviço a cada dia mais. Vamos chamar inicialmente o nosso companheiro Carlos Alberto Maggioli,
que vai compor a cadeira número 1, que até então era de José Freire Faria, que tem como patrono o primeiro presidente do Conselho, Jaime Moreira Lins. Carlos Alberto Maggioli é formado pela Universidade Rural em 76, com mestrado em Tecnologia de Produto Animal na UF. Vários trabalhos publicados, revisão de livros. É veterinário do Ministério da Agricultura desde 77, vários cargos. É possuidor de um extenso currículo e atualmente atua como fiscal federal agropecuário, Vigilância Agropecuária Internacional. Ele também tem a lecionação também em Tecnologia de Alimentos. Ele, na Faculdade Plínio Leite, também professor, exerceu o cargo de diretor, é professor do curso MBA de Gestão de Qualidade e Segurança de Alimentos da Universidade Veiga de Almeida, coordenador de curso de capacitação e também possui o título de honra ao mérito veterinário. Maggioli, seja muito bem-vindo a este grupo e que Deus possa abençoar a cabeça de todos para que nós possamos crescer ainda mais. Por gentileza, gostaria que o colega Phyllis e o fosse entregue, já foi entregue, aí que possa manter essa medalha no peito, esse boto do lado do coração para que a gente possa progredir. A cadeira número 2, vamos convidar o colega André Viana Martins. O colega André, ele é formado na Universidade Federal Fluminense em 87, mestre em Medicina Veterinária e em Patologia Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, em 87, e médico supervisor de posto de fomento do Centro de Treinamento da Associação de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida. Em 88, professor titular do curso de Medicina, Enfermagem e Medicina Veterinária na Unifeso, ou seja, Centro Universitário Serra dos Órgãos. Em 2010, assumiu como coordenador do curso de graduação de Medicina Veterinária. Professor substituto na Universidade Federal Fluminense. Em 91, médico veterinário concursado Secretaria do Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, onde foi coordenador do Programa Estadual de Profilaxia da Raiva. Desde 97, professor titular da Comissão Estadual, membro titular da Comissão Estadual de Controle de Profilaxia de Anemia Infecciosa. Membro da Associação Americana de Veterinários de Equino, Colégio Brasileiro de Reprodução. Volto a dizer, seu currículo também é muito bom, foi apreciado com muito carinho e eu vou me permitir encurtá-lo. André, seja bem-vindo à nossa casa, receba as nossas insígnias. O próximo ocupar a cadeira número 3. É o nosso estimado também, ex-aluno, amigo, Eduardo Batista Borges. O nosso colega Eduardo, o nosso confrade Eduardo, ele vai ocupar a cadeira número 2, a cadeira número 3, que tem como patrono nada menos do que o seu pai, Ildefonso Bastos Borges. Digo isso, Eduardo, com muita emoção, porque sei da história do seu pai. E, com certeza, você vai somar muito para nós. Seu pai foi um homem que teve destaque na área de defesa sanitária animal. Você seguiu este mesmo segmento. Funcionário público do Ministério da Agricultura desde 1970, concluído o curso de Medicina Veterinária em 67, Medicina Veterinária, voltou ao Ministério, e antes ele foi funcionário do Ministério, voltando como veterinário.
chefe de inspeção de várias empresas do setor de carne, leite, pescado e seus derivados, no estado do Rio de Janeiro. Chefia regional do posto de inspeção de Campos dos Goytacazes por 12 anos. Curso de especialização em leite e seus derivados, pescado e seus derivados, Centro de Treinamento do Ministério da Cultura do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tem vários títulos, o currículo é muito grande, Eduardo. Você vai me permitir, devido ao nosso tempo, dizer que também estamos te recebendo com muito orgulho pela sua trajetória, pois eu tive a felicidade de estar sempre ombreando com você, brigando por essa profissão, que nunca é demais dizer, lutamos e estamos vencendo. O exemplo está sendo dado com essa casa cheia. Gostaríamos que entregasse as insígnias também.